Olá, meu nome é Ana Cláudia Dias e o meu assunto arquivologia. E hoje eu estou aqui com vocês para conferir mais algumas questões desse assunto, beleza? Então vamos à primeira questão? Classificar é o ato intelectual de ordenar documentos. Ai, que coisa linda, não é? Você não achou? Parece até um poema isso, né? É importante ressaltar que se deve ter muita atenção e responsabilidade por parte de quem elabora o plano de classificação para que durante a sua elaboração não ocorra distorções. Tá? Então, vocês estão percebendo que a atividade de classificação é uma das atividades mais importantes do arquivo. Eu podia até dizer para você que são duas atividades importantes. A atividade de avaliar e a atividade de classificar. São as duas fundamentais. Nesse sentido, se for encontrado um conjunto de documentos com a seguinte codificação: 024, 024.1, 024.11, 024.111, 024.112, 024.119, o profissional responsável pelo arquivo saberá que para a organização dos documentos foi usada a classificação a partir do método. Vamos observar? Então aqui eles colocam vários métodos para você identificar. Letra A, unitermo. Letra B, duplex. Letra C, cronológico. E letra D, decimal. Ora, vamos observar aqui. Unitermo, tá certo? O que você precisa saber sobre unitermo? Unitermo é o nome de um método de classificação, tá certo? Mas é o método que utiliza o quê? A palavra-chave. O unitermo é um método ideográfico. Ideográfico numérico, tá certo? Então, esse é o unitermo. Então, não tem palavra-chave aqui nesse contexto, então você pode eliminar esse método. Quando você fala no duplex, que também é um método ideográfico numérico, como é que é a estrutura do duplex? A estrutura do duplex é uma estrutura livre, ó. 024, ponto, seria assim, ó, 1, 024.1.1, 024.1.1.1.1. Por que a expressão do duplex é essa? Porque ele é livre. Ele é ilimitado. Quando eu uso duplex, eu posso utilizar classes e subclasses da maneira como me convém. Eu não tenho essa preocupação, né, de rigor de estrutura. Tá legal? Então, ali, não pode ser o duplex também. Aí você vai perguntar, professora, mas o duplex se apresenta com tracinho, pode ser também a diferença? Pode, queridos, pode ser. Mas, enfim, é uma diferença muito, muito pequena essa de tracinho, de pontinho. Mas, ok, também o duplex é apresentado por tracinho. Tranquilo. E o cronológico? O cronológico, o nome já está dizendo, é ligado a uma data, né? E ali, na minha estrutura, não tem nada de data, não é mesmo? Beleza. Então, você já deve ter acertado. E principalmente, ó, pulou de 12 para 19. Por quê, professora? Porque certamente essa é uma classe de generalidade. E isso, ter o 9 como classe de generalidades, é característica de qual método? Ó, olha ele aí de novo. Decimal. Percebeu, senhores? Legal, né? Gostaram? Não, ok. Mas sem gostar assim mesmo. Vamos continuar. Vamos para o próximo. E agora sim. Muito boa essa questão. Sobre os arquivos permanentes, podemos afirmar, de novo, professor, arquivo permanente? Pois é, tem que saber a idade de arquivo. Não tem jeito, senhores.
tem que saber quais são as idades. Corrente, intermediária e permanente. Quais são as características das idades? Corrente, tem protocolo, classifica, é documento da rotina, grande frequência de utilização, tá certo? Tem aquela coisa, isso é arquivo corrente. E o intermediário? Consulta baixa, fica no local afastado, é o purgatório, é o limbo, isso é intermediário, tá certo? E o permanente? Permanente é aquele que não pode ser eliminado. Valor do permanente, histórico, informativo, probatório, valor secundário. E do corrente do intermediário? Primário, corrente intermediária tem valor de natureza primária. Administrativa ali e tal. Estão entendendo? Então isso tem que saber, não tem jeito. Tá legal? Então tá falando do arquivo permanente. Já lembramos tudo isso. Então vamos lá. Questão A, quesito A. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor administrativo que devem ser definitivamente preservados. Deus o livre! Olha aqui, administrativo coisa nenhuma. Tá certo? O documento do arquivo permanente tem valor histórico, probatório, informativo, tá? E aí a questão de ser preservados, tá certo, mas nada de valor administrativo, né? São inalienáveis e imprescritíveis. Ó, isso aqui quem falou? Lei 8.159 de 1991. Isso aqui diz, ela diz isso, beleza? Então já sabemos o gabarito, né? Que é a letra B. Mas vamos olhar os outros. C. Consideram-se permanentes os documentos que aguardam a destinação final. Não! Eu não tenho destinação no arquivo permanente. Preste atenção, ele é destino, hein? Consideram-se permanentes todos os documentos produzidos antes do século XIX. Nada disso. Isso é bobagem, é valor e utilização que definem isso. Tá certo? Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Tranquilo? Tranquilérrimo, professor. Essa foi fácil. Então, vamos aqui à próxima questão. É o instrumento que determina prazos. Pronto, vamos começar a sublinhar as questões. Prazo. Em que os documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes e intermediários ou recolhidos aos arquivos permanentes, estabelecendo critérios para microfilmagem, guarda e eliminação de documentos. Senhores, aqui não pode ter erro nessa questão. Isso aqui não pode ter erro. O instrumento fundamental para a gestão arquivística de documentos que impede que você guarde lixo. Vai impedir que você elimine documentos que são necessários à sua administração de valor secundário. Qual é o instrumento, senhores? Esse instrumento é a nossa tabela de temporalidade. Esse é o nome técnico. Cuidado que as invenções da banca. Tabela de temporariedade. Isso não tem não, tá? É temporalidade de documentos. O máximo que pode aparecer para os senhores é assim, ó. TTD. Tabela de temporalidade de documentos. Tem mais uma coisa que eu quero lhe dizer. Que quando você vai eliminar o documento, você faz um documento, tá? Você faz um termo de eliminação, que vai acompanhado de uma listagem de eliminação. Tá? Para quê, professora? Para quê? Para dar ciência à instituição que aquele documento não está mais lá.
e que aquela eliminação foi feita em acordo com a tabela de temporalidade. Por quê? Porque eliminar documentos em desacordo com a tabela de temporalidade constitui crime previsto no Código Civil. Beleza? Estão entendendo? Eu espero que sim. Vamos continuar? Claro, professora, tá ótimo. Isso. Outro negócio de preencher pontinhos, né? Esse negócio é meio chato, mas vamos lá. 60 é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento ou recolhimento para guarda permanente. Muito bem? E aí, senhores, é outra questão que os senhores não podem errar. Por quê? Quem disse isso? O artigo 3º da Lei 8.159 de 1991, que definiu quem, senhores? Quem? A gestão de documentos, que é um procedimento que vai otimizar o ciclo vital dos documentos. Tá certo? Esse procedimento é fundamental para tornar o nosso arquivo eficiente e eficaz. Quais são as fases da gestão de documentos que os senhores precisam observar? A gente tem a fase da produção, a fase da utilização e a fase da destinação. O que faz a fase da produção? Vai racionalizar a produção de documentos. Tá certo? Vai verificar se aquilo que você está produzindo é realmente necessário. Se você produz aquele documento, e você não pode deixar de descontinuar outro documento porque tem esse novo documento, enfim, vai querer que você só produza aquilo que for fundamental e indispensável para a sua atividade. A gente tem a fase da utilização, que é a fase que tem o arquivo corrente e o arquivo intermediário. Então, onde é que está o protocolo na gestão de documentos? Na fase da utilização. Por quê? Aqui está o arquivo corrente. Vai desde o momento em que você vai cumprir a sua função administrativa até o momento que cessa o seu trâmite. Então, ali tem classificação, tem protocolo, tem tudo ali, tá? E a fase da destinação? É a fase que você vai estabelecer o prazo de guarda, que você vai saber se você elimina ou se você recolhe o seu documento. Tá certo? Então, presta atenção. Gestão de documentos é um procedimento que vai otimizar o ciclo documental. A gestão de documentos, senhores, ela estabelece procedimentos para o arquivo corrente intermediário com o objetivo de preservar e dar acesso ao documento de valor permanente, que é o patrimônio documental. Beleza? Patrimônio documental de uma nação, ele é composto por documentos permanentes, públicos e privados da nação no seu território. Outra coisa importante para os senhores também, que está dito no seu edital, níveis de aplicação da gestão de documentos. Nível mínimo, mínimo ampliado, intermediário e nível máximo. O que diz no nível mínimo? Que eu tenho que ter ao menos um programa de retenção e eliminação de documentos. Ora, senhores, qual é o instrumento que vai dizer o que eu elimino e o que eu mantenho no meu arquivo?
Pô, professora, tabela de temporalidade. Então, minimamente, para eu ter um programa de gestão, eu tenho que ter tabela de temporalidade. Tem jeito. Nível mínimo ampliado, tem que ter o programa de retenção e eliminação e centros de arquivamento intermediário. Então, eu já tenho que ter ali aquela rotina. O que fica perto, o que fica afastado. Intermediário, eu tenho que ter programa de produção e retenção, arquivo intermediário e sistema de gerenciamento de arquivo. Olha aqui, eu só posso ter sistema depois que eu organizei, tá? Senão não dá. Legal? Não posso ter sistema para bagunça. E no nível máximo? O que eu tenho no nível máximo? Aí eu estou no paraíso, senhores. Aí é o nirvana da arquivologia. Aqui ninguém mais perde nada. Tem documento eletrônico, é uma beleza. Tá? Mas perceba só. Eu não posso ter gestão sem tabela. Eu não posso ter sistema sem organização. Beleza? Tranquilo. Vamos pro próximo? Vamos, professora. Tá bonito. Beleza. Apagar aqui. De acordo com a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, de 18 de novembro de 2001, considera-se grau de sigilo. Ui! Vamos lá? Vamos perceber? Lei de acesso à informação. Isso aí, questão quase fava contada dessa prova, não é mesmo? O que diz a Lei de Acesso à Informação? Que os documentos são classificados como ultra secreto, secreto e reservado. Vamos lembrar os prazos? Então, o gabarito é letra D de dado. Todo mundo acertou. E os prazos? Ultra secreto, 25, podendo reclassificar por 25. Secreto, 15 e não pode reclassificar. Reservado, 5 e não pode reclassificar. Tá legal? Beleza? Esses são os prazos. Agora, e as exceções? Tem duas exceções, vocês lembram? Primeira exceção é quando eu me refiro aos documentos que comprometem a segurança do presidente da República, vice-presidente da República, cônjuge e filhos. Esses documentos são mantidos na categoria reservado pelo período do mandato. Em havendo o segundo mandato, o período do próximo mandato. Segunda exceção, documentos pessoais que comprometam a honra, a reputação de um indivíduo. E qualquer indivíduo. Agora, documentos pessoais, hein? Muito bem. Em qualquer categoria de sigilo, são mantidos por quanto tempo? 100 anos. Mas não pode reclassificar, não. Beleza? Para valer as exceções, senhores, primeiro, tem que falar direitinho. É pessoal. Compromete a honra da pessoa, do indivíduo. Ou, se for o caso do presidente, tem que falar que compromete a segurança do presidente e tal. Professora, só tem esse negócio de prazo para desclassificar documento? Não. São dois critérios. Um é o prazo da lei e o outro é o término de um evento. Beleza? Perceberam? Deu para lembrar direitinho? Então, vamos para a próxima questão. Muito bem. Questão 62, que vai falar o seguinte. De acordo com a classificação de documentos, filme, códice e ata são, respectivamente, exemplos de A. Gênero, tipo e natureza. B. Forma, suporte e espécie. C. Tipo, formato e forma. E D. Suporte, formato e espécie. Professora, me dei mal, não tenho tipo, o que eu faço? É? Beleza, então vamos pensar direitinho aqui. Ai, não tenho tipo, puxa. Mas você sabe o que é uma espécie, não sabe? Ah, eu sei.
Eu sei que a espécie é o motivo que me levou a produzir o documento. Então, você consegue, filme, códice e ata, identificar uma espécie? Ah, eu consigo, porque ata eu sei que é espécie, que é quando eu estou numa reunião e eu vou registrar o que está acontecendo na reunião. Opa, show de bola! Então, você conseguiu, reduzir 50% as suas alternativas. Olha que beleza. Pronto, já tá bom. E agora? Você sabe o que é códice? Não, não sei o que é códice. Mas você sabe o que é filme, não sabe? Sei. Então, filme pode ser o quê? Ah, é gênero. Gênero é representação aonde? No suporte. Opa! Eu já tenho gabarito. Gabarito, letra D. Ficou fácil. Beleza? Que ele não botou, ao invés de botar gênero, ele botou suporte, não tem problema nenhum. E o códice, professora? Mas eu não sabia o que é o códice. Sabe o que é o códice, gente? Vocês já viram duas pasta classificadora, aquele que tem duas superfícies com aqueles ganchinhos assim? Eu desenho mal, mas eu vou colocar aqui, ó. Tem uma aqui e tem aqueles ganchinhos assim, ó. Ó, isso. Normalmente é um compensado de um lado e um compensado do outro. Isso é o códice, tá certo? Isso é formato. Beleza? Perceberam que uma coisa é bastante fácil na arquivologia? Pois é, né? E eu, sinceramente, espero que você tenha entendido tudo e tenha gabaritado a minha prova. Que para os meus alunos eu não aceito menos que o gabarito todo, tá legal? 100%. Até logo, até a próxima.